aí no Brasil, né? Já marcamos para esse horário, então vamos retomar. Bom, boa noite a vocês que estão aqui. Estou vendo que a Meire está presente, a Yara está presente, a Ângela, o Sandro. Temos aí 6 participantes que estão aqui conosco, né? E, bom, enfim, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. A reunião é síncrona e a Fernanda é que vai comandar hoje, né? Eu prometo que vou falar pouco. Hoje o espaço é da Fernanda, que é a vossa docente do curso, ok? Bom, Fernanda, fique à vontade, pode iniciar. Olá, pessoal, boa noite. Eu só estou tentando aqui responder a Yara, porque ela disse que o Flávio não está conseguindo entrar, porque não está conseguindo acessar o AVA. Então, eu queria pedir para a Yara, já que ela está com a comunicação com ele, para passar o link do Colibri. E aí eu vou copiar aqui para ela poder passar. Tá bem? Só um minutinho. Então, já tá, Yara. Você pode convidar o Flávio, por favor. Então, antes de mais, então, desculpa por essa pequena situação aqui, né? Mas antes de mais, eu gostaria de desejar boa noite para todos, né? Sejam bem-vindos aí. Né? Nós estamos ainda em poucos, mas somos fortes, né? E eu queria, então, nesse momento nosso, era para a gente conversar sobre o tema 3, que eu imagino que alguns de vocês tenham dúvidas sobre a atividade que tem que entregar nos próximos dias. E, né, para a gente conversar um pouco, já que somos poucos também, vocês podem se apresentar, falar, né, de quais as dificuldades que vocês estão tendo nessa atividade, e a gente pode conversar um pouquinho. Tá bem? Quer começar, Meire? Está sem o som, peraí, você tem que liberar o som. Vê agora. Pronto, acho que foi. Alô? Não. Sim. Já tá. Tá funcionando? Sim. Já te ouço. Então, boa noite a todos e todas. Eu sou Meire Lúcia, sou aqui da Bahia, da região Nordeste, e falo aqui da cidade de Ipirá. Gostaria de dizer que a disciplina tem sido uma disciplina muito boa, apesar de que apresentou-nos algumas dificuldades quando se fala dos novos cenários virtuais de aprendizagem, e aí nos criou uma certa inquietação, porque às vezes a gente estava limitado só de que o espaço virtual de aprendizagem era só a questão do ambiente virtual, do Moodle, do AVE, e aí quando vem aquela nova temática, de certa forma nos assustou, mas deu para a gente pegar legal o objetivo da disciplina. Em relação à questão da atividade dessa semana, pelo que eu li no roteiro de atividade, não é necessário que nós criamos uma página. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, vamos lá. Mas sim, pode continuar. Aí, no caso, a gente vai descrever todo o processo que a gente vai fazer para criar uma página. Sim, pode te perguntar, se tiver de dúvida aí. É isso? São suas dúvidas? Sim. E outra coisa, essa atividade pro dia 26, ela não poderia ficar para encerrar no domingo à noite, porque já que todos trabalham, Sim. e geralmente essas atividades a gente costuma fazer no sábado e domingo. Pronto. E aí, só para o sábado, aí fica meio corrido, porque a semana toda a gente trabalha. E aí sobra o final de semana que a gente rouba um tempo.
para estar agilizando as atividades. Tá bem. De reunir o grupo, o meu grupo, meu trio, nós já criamos um grupo no WhatsApp e já estamos nos comunicando, vendo questão de leitura, de o que, que a gente vai fazer, a temática em si. Mas aí vem esse horário eu não posso, esse horário eu não posso. Aí eu acho que se prorrogasse até domingo, ficaria bom para todo mundo. Então, vamos lá. Olha, só para te deixar feliz, você já poder falar com seus colegas, isso já foi adiado para domingo. Eu recebi essa notícia da professora Daniela um pouco antes de começar aqui e já vou comunicar com a turma toda. Tá, Mariluz? Então, isso já podem ficar tranquilos. Vai ficar para o dia... Na verdade, ó, vou até confirmar aqui para não falar bobagem, mas se eu não me engano é para o dia 28 que está aqui a entrega, tá vendo? Ela me mandou mensagem aqui. Mas eu vou procurar e vou mandar mensagem certinho para todos, mas para não falar bobagem aqui, mas pode ficar tranquilo que isso foi adiado, tá? Não vai ser para o dia 26, não. Mas vai ser se eu não me engano, são 2 dias depois. Ah, está no meu e-mail. Eu me mando, porque às vezes a gente vai trocando tanta mensagem. A gente também tem o nosso cenário, tá? Nós, professores, temos que falar por e-mail, falar por WhatsApp, tem hora que eu me confundo aqui por onde que a gente recebeu. Mas pronto. Então, aqui, segundo a mensagem, até dia 28 de maio, tá bem? Então, para o pessoal que está aí, já fiquem atentos. Então, Merilúcia, assim, eu acho que, né, que a professora Daniela Melaré, que organizou essa disciplina, ela acho que ela conseguiu o que ela queria, que era sacudir vocês com esses novos cenários, com essas, né, novas possibilidades que a gente tem e visualizar para além do que a gente tem essa ideia, né, que foi aquele primeiro tema que a gente estudou, mais tradicional, dos AVAs, né, mais o Moodle e tudo, e na segunda parte a gente entender que esse mundo virtual é muito mais amplo, né, e que a gente pode dialogar não só nas plataformas, mas conjugar. E a Web 2.0 está aí para ajudar a gente imensamente, né? Tanto é que a gente está aqui mais no cenário. A gente estuda no AVA, mas a gente está aqui nesse colibri para poder conversar todo mundo. Bem, agora isso, né, foi aquele comentário que você fez. Agora, sobre a sua pergunta, realmente, essa não é uma atividade prática, ou seja, vocês não vão ter que fazer, por exemplo, se vocês escolheram um blog, não sei, né? Depois eu quero ouvir, inclusive, você, o que vocês estão pensando, até para, né, dar um feedback agora, poder ajudar vocês de alguma maneira. Mas, por exemplo, se vocês escolheram um blog, e aí vocês vão falar, nós escolhemos um blog e o tema é tal, então nós vamos usar como cenário, vídeo, de repente, acrescentar textos ou filmes e utilizar isso. Então, vocês vão descrever o que vocês vão usar, vão justificar, né? Não é necessariamente só montar um layout, não, é justificar essas escolhas pedagógicas, não é? Porque, e sobretudo, pensar em como que essas ferramentas, elas poderiam ajudar a desenvolver atividades pedagógicas, né? Porque a gente está aqui utilizando, a gente está no meio educativo, não é? E utilizando tecnologias que já são utilizadas não necessariamente para a educação. Podem ser ferramentas educativas, como não podem ser, como o Facebook, por exemplo, que foi uma coisa que a gente falou muito e muitas pessoas apresentaram na atividade 2. Então, assim, se for o Facebook, por exemplo, como que a partir disso vocês podem pensar uma atividade pedagógica? É sempre dialogando e pensando como que isso pode ser utilizado com essa perspectiva, ok? Agora, antes de passar para os demais, Meriluz, eu só queria que você me contasse um pouquinho como que vocês estão pensando em fazer essa atividade. Olha, professora, é o seguinte, nós estamos pensando em trabalhar produção textual, e aí como o tema tem que ser na área das TIC, a gente traz a temática de a produção textual com o uso das TIC. E aí nós estamos pensando em trabalhar com uma página do Facebook.
Eu já atuo em Uhum. sala de aula e eu já trabalhei com os meus alunos em página de Facebook, em blog, e a gente pretende fazer um trabalho mais ou menos parecido com o que eu já trabalho em sala de aula, com o que eu já fiz, já tive a oportunidade de realizar com meus alunos. Então, Sim. a gente cria um grupo para os alunos, e aí a gente disponibiliza vídeo, disponibiliza textos, dicas de como se produzir textos, e aí eles vão, e a gente também vai lançando atividades, o que eles Uhum. devem fazer, tipo vídeo. Sim, o vídeo a gente pode solicitar que eles façam um resumo, que é Uhum. uma espécie de produção textual. Dos textos, a gente pode solicitar que eles façam uma síntese, só que esse resumo, essa síntese, elas vão ser postadas no próprio Facebook. Agora, Uhum. a gente está com dificuldade porque a gente queria que, tipo, uma atividade que fosse para, tipo, a atividade do feedback, de avaliação deles, que os outros não vissem. Mas aí a gente está Uhum. vendo como é que vai criar, porque no Facebook, se a gente criar e eles postarem lá na página, todo mundo vai ter acesso. Mas aí eu já estou vendo a questão do message, que eles podem enviar, no caso, para nós, através do Message. Mas aí Uhum. resolve. Que aí fica pelo menos mais restrito, né? Fica Fica restrito só para tipo, os professores, só né? para os professores. Sim, isso pode ser uma solução. Eu vou tentar pensar em também. Vocês podem apresentar isso, eu acho que está bem, essa ideia de vocês. Tenta descrever, pelo menos, né, algumas atividades que vocês pensaram e tal. Se for, por exemplo, usar vídeo, colocar link, tudo isso é importante, tá? Para poder contemplar a atividade. Claro que vocês não precisam já ter essa página pronta no Facebook, mas olha. A gente vai usar esse link tal, a atividade que a gente vai fazer com isso é isso. Essa é a questão da avaliação. Avaliação, eles vão enviar para a gente descrever todos esses passos e pensar quais que são os objetivos de aprendizagem. Mas eu acho que tá num bom caminho. Tá Tá bem? bem. Tá tranquilo. Então vamos para quem? Para a próxima? Quem é? Que quer falar? Agora, Meire, eu vou pedir só para você desligar seu microfone. O Sandro está com a mão levantada aqui. Sandro, então vou passar a palavra para o Sandro e peço só para você desligar seu microfone. Obrigada. Professora, boa noite. Boa noite, Sandro. Nós estamos aqui em Minas Gerais, graças a Deus, nesse frio danado. E eu já fiquei sabendo que aí está muito quente. Bom, mas eu tô... Hoje até que deu uma esfriadinha, sabe? Mas eu acho que está melhor que aí. Mas, enfim, queria parabenizar mais uma vez a equipe polidocente pelo ótimo trabalho que vocês estão desenvolvendo. É realmente algo extraordinário trabalhar nessa perspectiva e trabalhar num sentido de educação à distância e esses momentos muito preciosos de momentos síncronos. Mas, enfim, é muito bom poder participar dessa formação. Eu gostaria de levantar rapidamente duas coisas sobre a questão dos imigrantes digitais, que eu acho que grande parte de professores tem uma dificuldade muito grande de mexer com alguns objetos de aprendizagem, ou mesmo trabalhar com coisas que a gente, de repente, considera simples, né? Mas outras pessoas já externaram a dificuldade que eles têm, né? E, assim, eu gostaria só de deixar isso para, posteriormente, a gente aprofundar um pouco mais. O meu colega de trabalho hoje, o Newton e o Hudson, o Newton teve enfim, uma prova para fazer, me pediu para representar. O trabalho que a gente desenvolveu é um trabalho em cima de um blog, nós montamos um projeto, de certa forma parecido com o projeto da Meire, só que o blog ele tem uma característica muito parecida com um mock. Ele, na verdade, era como se fosse um banco de dados, onde os professores postariam as suas atividades. Esse blog teria participação também de alunos,
mas teria a disponibilidade de links para os alunos acessarem esse material também pelo YouTube. Então, em linhas gerais, trata-se de um blog, sim, basicamente voltado mais para os professores. Ok. Esse é o nosso trabalho. Ok. Mas aí, Sandro, vamos pensar aqui uma coisa. Vocês vão só disponibilizar esse material ou vão ter atividades também, possibilidades Então, de todos os aula? professores, isso, todos os professores nas diversas áreas, o professor ele postaria esse material em primeiro lugar no blog, e todo o material de conteúdo, material de atividade seria disponibilizado em forma de vídeo, e esses vídeos seriam acessados tanto pelo próprio blog ou pelo YouTube. Tá, eu acho que agora eu tô entendendo. Tá bem. Então vocês aí têm né? Tem duas esferas aí, que é o YouTube, né? Com os vídeos e o blog, ok. E que também tem possibilidade de texto, não é mesmo? Sim, é verdade. Imagens e tal. Então coloca aí todas essas ideias, justifique também, porque a Meire disse que o trabalho dela é para os alunos, né? Que ela já tem trabalho e tal, e vocês estão direcionando para os professores. Ok, também, né, é uma ideia, pensando na informação de professores, porque isso que você faz, se eu não me engano, você até me mandou uma mensagem sobre isso, né, Sandra, esses dias, sobre essa questão dos imigrantes digitais, porque realmente é uma questão, e a gente falou disso no fórum, se eu não me engano, do tema 2, um pouco, né, o pessoal que estava ali mais presente, a gente tentou discutir um pouco disso também, porque algumas pessoas estão bem presentes, né, assim, utilizam as tecnologias com mais facilidades, mesmo sendo imigrantes, né, não sendo nativos, ou não sendo polegarzinhos, ou como vocês preferirem, mas a gente sim ainda tem alguma resistência, tem alguma coisa, mas eu acho que esse curso, né, para quem está aqui, eu acho que tem aberto aí algumas possibilidades, e mesmo com alguma dificuldade, aprende-se também, né? E tem novas É verdade. não é? Mas a gente pode sim falar mais sobre isso. Tá bem, Sandro? Bom, Não sei gostaria de agradecer, professor. Tá bem, Sandro, tudo bem. Só uma última observação, eu faço um mestrado online. Infelizmente, no programa do mestrado em educação, não existe no programa deles nenhum momento síncrono. É impressionante. Mas é AD? Desculpa, eu falhei um pouco aqui. Ó. Um mestrado, que eu faço um mestrado online. Ok. Por uma universidade estrangeira. E essa universidade, eles não disponibilizaram nenhum momento como esse que a gente está tendo. Porque isso pode ser por uma opção, porque o que acontece? Muitas vezes, né, você diz que é uma universidade internacional, por uma questão, né, de horários e tal, acaba que muitas universidades também optam por esses momentos assíncronos, né? E os momentos síncronos ficam mais reservados para orientação, de trabalho, isso também pode acontecer. Mas realmente esses momentos eu acho que têm sido muito ricos, né? Para quem já pôde participar em outros momentos, eu também tenho gostado muito. De outras experiências que eu já participei de AD, às vezes também era só o professor que falava, não dava opção dos alunos falarem como vocês estão falando. Eu também, então, para mim, tem sido uma nova experiência também, dessa forma como a gente tem feito. Também estou aprendendo. Muito obrigado, professor. Obrigada, Sandro. Então, vamos lá. Quem quer se apresentar? Agora? Alguém? Quem tá aqui? A Andréia. Então tá. Andréia tá aqui. É a Andréia, não é? Porque tá P, Andréia, e aí... Mas é a Andréia. Pronto, Andréia, diga. Boa noite, né, aos colegas, aos professores. Agradecer pela participação. Também faço parte do grupo da Meire Lúcia, né? Boa. Ela já havia destacado acerca da questão do Facebook, né? Que a gente estava com essa ideia, né? Inclusive, assim, tivemos também algumas opções em pensar dos alunos colaborarem com essa participação ativa na escrita, né? A princípio, a gente pensou em delimitar em gêneros textuais, né?
Aí, exemplo, fosse falar de poesia, eles iam escrever livremente, né? Tanto que ficou nessa questão do debate se a gente colocaria publicizado ou através do Messenger, né? Para poder avaliar também. Né, contextualizando também com a disciplina de artes, né, que eles poderiam fazer fotos através de celular, quem dispusesse do recurso, e utilizando o recurso da imagem e do texto, né, atrelados à disciplina, até como uma forma de interagir, como eles gostam muito de curtir foto, curtir texto, publicação, então estimular mais a participação no Facebook, né, que geralmente a gente gosta muito dessa questão de curtir, de publicar, de compartilhar, então também seria interessante publicizar esses textos, né, o que cada um fizesse, de forma que todos pudessem também contribuir com comentários, com as curtidas, com exemplos de ilustrações, mas a gente ainda está afunilando essa questão do trabalho, como ela falou, porque essa questão de dispor de tempo, né, porque às vezes uma pode ir no horário da manhã, outra é à tarde, a outra à noite, né, e às vezes fica um pouco complicado para conciliar, mas como já colocou a data, né, pelo que eu vi vai ficar na segunda-feira, então vai dar para a gente ajustar bem o trabalho e fazer da forma que a gente está planejando, né? Pelo menos tentar fazer o melhor possível. Pronto. Olha, André e Marilu, estou achando bastante interessante esse trabalho de vocês. E o que acontece? Essa ideia, você estava falando, a minha cabeça fica borbulhando aqui também. Eu quero fazer junto, porque eu gostei muito da ideia. Mas o que acontece? Como não é na prática, claro que vocês podem aplicar isso na prática. A Meriluce, que é de português, não é? Que é da aula de português, ou você também, André? Também, somos do mesmo grupo. Pronto. Não, mas, por exemplo, depois de feita essa proposta, vocês também poderiam aplicar isso na turma de vocês. Por isso que eu estou perguntando. Sim, com certeza. Então, assim, eu não sei, acho que já comentei isso algumas vezes, né? Eu adoro fotografia. E teve uma época da minha vida que eu fotografava textos. Então, o que eu fazia? Às vezes, eu pegava um texto e fazia uma interpretação a partir da fotografia. Então, pode ser uma ideia também. Que vocês, né, que vocês falaram de trabalhar a fotografia e o texto. E gosto disso porque o Facebook também é uma ferramenta que permite também utilizar a fotografia, não é? Sim. Eu acho que vocês estão com as ideias bem interessantes nesse sentido, né? Mas, de repente, essa forma de avaliar, talvez a gente possa pensar de outra maneira. Mas a Meire está perguntando aqui, então poderíamos fazer um plano direcionado para a formação de professores? Pode, mas aí sempre assim, sempre que vocês forem fazer alguma coisa, por exemplo, vocês já estão pensando que vão ser para os alunos, aí coloca o público, que são os alunos, né, da série tal, da série tal. Se for para os professores, coloca a formação de professores, mas aí deve ter alguma coisa um pouco diferente, né, de pensar, mas sim, é possível, tá bem? Mas sempre pensando nessa questão do cenário de aprendizagem. Sim. Tá? Mas assim, como vocês já estão com a ideia bem estruturada, é só mesmo uma questão de agora de vocês encontrarem um horário, escrever e enviar. Certo. Tá bem? Com certeza. Muito obrigada pelas orientações. Tá bom? Então tá bom, André. Agora eu vou falar com a Yara. Tchau. Tchau. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Yara. Então, eu vou fazer o trabalho junto com o Flávio. Sim. E até o momento, mesmo com as leituras, não conseguimos compreender exatamente qual é a proposta da atividade, o que é que devemos fazer para a atividade. Então, na verdade, estamos um pouco perdidos ainda em relação a como construir essa atividade de forma plausível. Você poderia explicar, assim, de uma forma mais clara, não que você não esteja sendo clara, mas, assim, eu, particularmente, não consegui acompanhar ainda o desenvolvimento da atividade. Pronto. Então, aqui, a gente já teve 2 grupos, pelo menos, que expuseram o que eles planejam fazer. Então, já pegando um pouco esses exemplos e pegando o roteiro da atividade, primeiro deixar claro que isso não é uma atividade prática, tá bem? Vocês não, mas se vocês já tiverem alguma coisa na prática, ótimo, muito bem, tudo bem. Entrei aqui. Aí, tem alguém com o microfone ligado, peraí.
Mas a ideia é mesmo que seja uma atividade teórica, em que vocês vão fazer um planejamento desse cenário de aprendizagem. Então, por exemplo, o grupo da Meire, Lúcia e da Andréia, elas estão planejando usar o Facebook, né, pensando a produção textual, em que elas vão usar imagens, né, pelo que eu entendi, vão usar textos, vão usar uma série de coisas, vão ter o próprio, né, a plataforma do Facebook para os alunos comunicarem, tem o Message que elas estão pensando para avaliar, não é? Então, olha só, elas têm uma plataforma da Web 2.0, que que vai contemplar o cenário delas, porque esses alunos delas são presenciais, né? Então, elas vão sair, gente, são 11h30 da noite aqui, e eu tô meio baratinado, por isso que eu tô trocando as palavras. Mas, assim, vão sair da sala de aula, desses multi da sala de aula, e vão procurar, né, uma plataforma com essa proposta. Então, o que vocês têm que pensar, Yara, é um pouco assim, pensar num cenário que pode ser para ser utilizado tanto na educação presencial, que é o caso das meninas, como na educação à distância, e que pode ser uma ferramenta, uma plataforma só, ou como no grupo do Sandro, que eles estão pensando em utilizar o blog e o YouTube, né? Mas sempre pensar de como que essas ferramentas, esses sites, né? E construir esse cenário, sempre pensando em propostas pedagógicas disso. Né? Assim, como a partir disso a gente pode desenvolver propostas pedagógicas, tá bem? E aí, mais uma vez, sempre justificar as escolhas. Então, a gente escolheu o blog porque, né, vai nos ajudar a chegar nessa direção, esse é o objetivo que a gente quer, por isso que a gente escolheu o blog. Ou a gente escolheu o YouTube e o Twitter por conta disso, ou a gente escolheu o Facebook por conta disso, ou a gente escolheu... né? Assim, vocês vão escolher diante, né, de números que a gente tem e sempre justificar. E sempre justificar as atividades também. Tudo que vocês fizerem, vocês justifiquem. E se forem utilizar alguma referência que a gente usou, sempre também referenciar. E será que ficou mais claro, Yara? Tá com o microfone desligado, Yara. Exatamente, né? A atividade. Mas eu vou reler novamente o material e aí qualquer dúvida eu te procuro pelo fórum novamente. Tá bem. Ou pode me mandar mensagem, que às vezes também se for uma coisa mais privada, uma dúvida mais específica, você pode me mandar por mensagem que eu ajudo vocês. Pronto. Tá bem? Obrigada. Nada. Posso só fazer um complemento rápido? Claro, Dani, à vontade. Só para ajudar um pouquinho também as possíveis dúvidas, né? Que é importante. Só para complementar. A proposta do Senado é, na realidade, para quebrar um pouco o paradigma de pensar que os ambientes virtuais são só plataforma, né? E construir um cenário. A proposta principal não é a tecnologia em si, mas o direcionamento pedagógico que vocês vão dar dentro desse cenário, ok? Pensem nisso. Então, por exemplo, como as meninas estão usando o blog, vocês podem usar o Google Sites, por exemplo. Pode ser uma wiki, a Wikipédia. Podem usar o Scopit, aquele que, o Waze, enfim, qualquer aplicativo, né, qualquer interface que tenha uma possibilidade interessante, que se possa fazer dela um espaço pedagógico de trabalho, tanto para a educação presencial quanto para a educação à distância, tá bem? É uma proposta, vocês têm que construir uma proposta pedagógica de uso daquele cenário para o desenvolvimento de um tema com objetivos, claro, competências, o que vocês queiram de acordo com aquilo. Exemplo, eu gosto de dar o exemplo da fotossíntese, eu sempre gosto, todos os exemplos, quando eu gosto de construir didaticamente na cabeça das pessoas as áreas, eu gosto de dar o exemplo da fotossíntese, que é o mais simples, básico, que todo mundo conhece, né? A fotossíntese, se eu tivesse que explicar a fotossíntese, por exemplo, à distância, para uma turma à distância, como é que eu faria um cenário de aprendizagem para eles? Tá? Eu usaria que tipo de interface? Não precisa ser uma só, eu posso conectar outras, como a Fernanda disse.
Ou seja, a Web 2.0 está aí com uma série de opções que podem ser conectáveis. Eu posso ter um blog, mas eu posso usar um vídeo do YouTube para explicar a fotossíntese, eu posso usar um SlideShare lá do SlideShare. Enfim, é uma criação muito criativa, extremamente criativa. Não tem nada pronto nessa atividade, e é isso também que causa um pouco de estranhamento, dificuldade. É uma atividade completamente fora da caixa. Tenho certeza que vocês nunca fizeram uma atividade assim dentro de um curso. É completamente desafiadora, e é mesmo, é para ser, porque é para pensar a criação. Não tem a ver só com a nossa unidade curricular, mas tem a ver com a anterior que vocês fizeram com o ML e tem a ver com as próximas que vocês vão fazer. Tá bem? Ou seja, isso aqui vem num processo de convergência, né, Fernanda? Vem na convergência dos temas e a possibilidade de fazer com que vocês pensem e criem outras perspectivas de cenários de aprendizagem. Tá bem? É só para complementar um pouco a ideia do que a Fernanda disse, para pôr mais uma reflexão aí e mais algumas pontuações para vocês, ok? E qualquer dúvida, como a Fer já disse, nós estamos à disposição para dialogar e responder o que for preciso. Obrigada, Fer. Obrigada, Dani. Agora, então, vamos passar a palavra para a Jamile. Pode ser, Jamile? Estou seguindo a ordem aqui. Alô? Jamile, se você quiser falar, você pode falar? Ou tem outra pessoa que queira também se apresentar? É só liberar o microfone na lateral aqui ou o vídeo também. Alguém? Quem? Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, não estou te vendo, mas estou te ouvindo. É a Ângela que está falando. Tudo bem, Ângela? Tudo bem. As meninas falaram muito, quer dizer, uma eu acho que falou a questão da dificuldade, né? Eu, desde o início, eu venho tendo, assim, essas dificuldades, mas vem dando certo. Houveram muitos problemas também na questão do sistema, né? Uhum. Meu perfil sumiu do sistema, sumiram as minhas notas. Eu não sei como é até que isso vai ser resolvido. Aí a atividade 2 eu até não fiz ainda, não realizei. Houveram uns problemas, eu enviei mensagem para você no Moodle, para a professora também, Fernanda, mas não tive o retorno da professora Fernanda, eu acredito por causa daquele problema que houve no sistema. E deve ter sido, Ângela. Problema de saúde da família, no mesmo dia uma tia minha faleceu, aí até agora eu até nem enviei, porque também vocês colocaram uma mensagem que quem não tinha feito as atividades, ou A1, A2, teria um prazo até o dia 30, não é isso? Isso. Não é? Uhum. E quantas Até o dia 1º, desculpa, até dia 1º. 28 até dia 1º? Uhum. Pronto, tá certo. Aí, no caso, o que eu acho mais difícil para mim é assim, atualmente eu não estou como professora. Aí, então, fica mais difícil ainda de você trabalhar, né? Eu estou afastada de sala de aula já tem um bom tempo. Aí, como eu trabalho, que a gente não pode nem dizer também que não está como professora, eu trabalho mais como tutora online e tutora presencial. A online eu iniciei agora há pouco tempo. A presencial a gente fica mais assim, para atender as pessoas no próprio polo que a gente trabalha. Né? Sim. E no nosso polo não aparece pessoas dizendo que tem as dificuldades, e a gente sabe que tem, como eu também tenho. É porque a tecnologia nós temos muito que aprender. Eu acho que está sendo uma grande oportunidade para mim nesse momento, nesse curso, porque eu tenho realmente muito a aprender com todos. A disciplina está um pouco assim, estou andando a passos lentos, mas eu vou chegar lá. Está sendo tudo aprendizado para mim, estou gostando.
E pela explicação que você deu aí, nosso grupo tinha enviado o trabalho, mas não foi aceito, disse que não era daquela maneira. Então, nós vamos conversar novamente no nosso grupo para realizar essa atividade. Você é do grupo do Jorge, não é? Sou do grupo do Jorge e da Pronto, Lívia. pronto. Então, olha, eles não estão aqui, não é? Então, não, Jorge está em sala de aula. Pronto. Lívia, eu nem sei no momento onde é que ela se encontra, mas Jorge está em sala de aula. Então, mas deixa eu só te explicar, então, porque daí você pode explicar para eles, porque talvez não tenha ficado claro para o Jorge, que não tinha sido aceito, porque o Jorge apresentou somente o blog, não é? E que eu entendi que é um blog que ele já trabalha com ele, enfim. Mas como você pode... isso que a gente realmente estava entendendo, era isso. Então, pronto. Então, como você já pôde perceber pela explicação da Daniela, que eu já falei antes, é que pode ser esse blog que você já tem, não tem problema, pode ser isso. Mas sempre justificar como que esse blog pode ser pensado para as atividades, né? Pensar essa atividades pedagógicas com ele. Que a gente tem, né? Com relação isso. Então, assim, o blog tá ok. Mas, assim, então, eu vi que... Mas é porque, pelo que eu entendi, é um blog pessoal dele. E eu não entendi como que ele poderia, ou vocês, né, podem pensar atividades didáticas ou pensar atividades, essas, como a Dani usou melhor, propostas pedagógicas a partir dele, porque no meu ponto de vista aquilo ali está quase um portfólio ou quase um currículo dele das atividades que ele faz. Não é essa a ideia. A ideia não é ser um blog por um blog, é pensar um blog que tenha propostas pedagógicas, né? E como que isso é diferente, entende? Do que o Jorge me mandou. Mas, Ângela, você acaba de exemplificar o que o Sandro tinha dito anteriormente sobre os imigrantes digitais, né? Dessas dificuldades, dessas coisas todas. Mas não se preocupe, nós estamos aqui para te ajudar e os outros também que tiverem dificuldades. Mas apesar, né, deve ser alguma dificuldade nas tecnologias aí, mas pelo que eu pude acompanhar, né, tenho visto o seu desempenho, você tem ido bem. Né? Ajuda um colega, pede ajuda a um colega, alguém que estiver por perto, se tiver alguma dúvida técnica, mas em termos, nos outros termos teóricos, está muito bom. Tá bem? Então, vamos lá. Quem que é o próximo? Quem que é a próxima pessoa a se apresentar? A Jamile não quer falar, né? Vamos ver. Quem que é notebook? Está escrito notebook, mas eu não sei quem é. Não sei. Jamile, tá quietinha. A Josiane tá com o microfone aberto. Quer falar, Josiane? Não, peraí. Eu tô enganada. Tá sem microfone, é Josiane, na verdade. A Mariene. Mariene, então, você apareceu, pode falar, Mariene. Só liberar seu microfone. Boa noite. Boa noite. Eu cheguei agora, minha conexão estava ruim. Qual foi a pergunta? Não, é que, olha só, a gente está se apresentando, né? As pessoas estão se apresentando um pouco, e também, sobretudo, para expor dúvidas do trabalho do tema 3 e também para você contar um pouco do que seu grupo tem feito, né? Que daí já posso ajudar se tiver alguma dúvida. A princípio, nós tivemos dúvida se era para fazer o cenário ou a prática, ou se era apenas a proposta, né? Estamos no andamento da proposta, mas assim, ainda temos dúvidas, nem ajustes de como colocar tudo no papel, né? Temos ideias, mas assim, a gente está meio assim ainda perdida. Estamos fazendo, né? É tanto que depois aqui da aula vamos terminar, mas assim, estamos ainda na dúvida.
Se você me perguntar exatamente qual é a dúvida, só na hora que a gente está fazendo é que a gente se perde. Essa é a verdade. Tá bem. Eu ia te fazer justamente isso, né? Porque assim, qual é a dúvida? Porque aqui que é muito geral, né? E a gente já falou um pouquinho, acho que antes de você chegar. Depois, Mariane, se você tiver oportunidade, porque esse vídeo vai ficar disponível para vocês depois. Então, se essa dúvida chegar no meio aí, quando vocês estiverem produzindo, vocês podem também voltar um pouco o vídeo. Eu falei, já expliquei um pouco mais, a professora Daniela também já explicou, sobre essa questão, porque realmente é uma proposta, não é necessariamente a prática, tá bem? Mas aí, de repente, não sei se é uma questão em qual plataforma vocês querem usar, qual método de avaliação, eu não sei muito bem, né, qual que é essa dúvida de vocês. Mas aí vocês podem voltar e também ver o vídeo, tá bem? Que vai ficar disponível. Certo, a gente está tentando fazer como se fosse um plano de aula, né? Afinal, somos professores, foi o que veio à mente. Então, não deixa de ser, porque vai ser uma proposta pedagógica, né? Mas é uma proposta pedagógica que vão utilizar, né, essas tecnologias de informação e comunicação, e que, se vocês são professores do presencial, né, do ensino básico, do ensino médio, como conjugar, então, isso, né, as aulas presenciais, utilizando essas tecnologias como uma proposta. Escolhemos a proposta do Facebook. Sim, também. Esse o Mark, né, Zuckerberg, se eu não estou falando o nome dele errado, ele, né, já está aí bem há alguns anos, né, todo mundo usa, tem o Facebook, eu acho que é uma plataforma que a maioria das pessoas conhece, não que ela seja mais fácil, porque dependendo da proposta ela não necessariamente vai ser mais fácil, mas pelo menos muitas pessoas utilizam, né? Então, aguardo depois mais notícias. Se vocês tiverem dúvidas, você pode escrever também. Okay. Tá bem, Maria? Ok, grata. Olha só, deixa eu ver. O Flávio falou que é o notebook. Ô, Flávio, esse aqui é o notebook, meu Deus. Tudo bem. E você tá com problema no microfone, não é? Mas a Yara, que é do seu grupo, né? Ela já falou um pouco aqui da proposta, não sei se você chegou a ouvir sobre as dúvidas que vocês tinham, se ficou mais claro ou não. Deixa eu ver aqui. A Janaína falou que está usando o Google Classroom. Como que é, Janaína, que vocês estão fazendo? Está sem microfone também? Sim. Ok. Vocês estão, então, montando uma proposta de formação. Ok. Então, olha só. Quem está faltando falar? Está faltando falar a Ângela. Tem um L já, o 00, que eu não sei também quem é. Tem a Daniela. A Josiane está sem microfone. Enquanto a Janaína vai escrevendo, que daí fica mais lento, eu queria que algum de vocês falassem, que ainda não falou. Professora, posso fazer uma outra observação? Pode, Sandra. Pode. Eu estava lendo um artigo do Kohler e eu entendi agora qual que era. A professora Daniela fez uma abordagem aí, que eu acho que é aquilo que o professor Eniel disse desde o começo, sobre a construção das bases epistemológicas da EAD. Então, mais importante, inclusive, do que a própria plataforma, seja o Facebook, seja o Twitter, o importante é a questão pedagógica mesmo. É uma proposta que seja. Isso aí que eu acho que ficou muito claro. E, assim, a partir de agora a gente vai tentar direcionar, obviamente, os professores, tudo que fizer tem que ter um porquê, tem que ter realmente uma proposta, tem que ter uma fundamentação. Caso contrário,
perde a validade. Seria isso, professora? É isso, exatamente, Sandro, porque o que acontece? Usar o Facebook por usar o Facebook é o uso que a gente faz, né, no social, digamos assim. E pensar, quando a gente está pensando em educação, né, que estamos aqui numa pós-graduação, com essa proposta, que também tem uma proposta educativa, tem esse sentido de pensar as tecnologias para a educação, a gente não pode esquecer dessa proposta pedagógica. E é justamente isso. Não importa o que vocês vão escolher, né? Pode ser o Moodle, pode ser o Google Classroom que está usando, pode ser o Facebook, pode ser o YouTube, pode ser o blog, não importa. O que importa e o que interessa para a gente é como vocês vão pegar isso e pensar numa proposta para isso, para ser usado na educação. Porque, tirando o Moodle, né, que foi criado com essa intenção educativa, as demais não foram. E como que nós, professores, vamos deixar de fazer um uso comum para também pensar a educação a partir disso, né? Utilizando essas ferramentas que estão disponíveis para a gente hoje, assim, tão facilmente, né? Porque às vezes a gente se queixa muito, a gente não usa, a escola está muito distante e tudo, mas como que a gente pode trazer isso para a escola, né? É verdade. O Keller, ele diz assim que o saber tecnológico, domínio da ferramenta, saber pedagógico tecnológico, utilizar criticamente os recursos e ferramentas tecnológicas em contextos pedagógicos diferenciados, de forma a desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. Exatamente. Então, acho que a professora Daniela, a intervenção era só isso, professor. Tá bom. Sandro, você está até me lembrando uma coisa que eu mesma esqueci, sabe o que é? Que eu escrevi uma tese, eu defendi ano passado, escrevi uma tese que era sobre convergência na educação, e que é justamente pensar isso. Olha só, gente, depois que eu fui mãe, minha cabeça não está muito boa, não. Mas olha só, eu estou esquecendo até as coisas que eu mesmo escrevi, né? Mas é isso, a ideia da convergência é justamente a gente pensar propostas que não sejam só à distância, ou que não sejam só presenciais, que sejam conjugadas, que utilizem as tecnologias, e pensar também em pontos super importantes que às vezes é isso, se a gente pensar o uso da tecnologia pela tecnologia, a gente não sai muito do lugar. Mas se a gente pensar todos os elementos que a gente já discutiu, que são a colaboração, a interação... Peraí, só um minutinho, rapidinho, porque eu tô com um pequeno problema familiar aqui, rapidinho. Porque eu tenho um bebê novinho que está chorando, meu marido foi socorrer, mas pode ser que ele me chame daqui a alguns minutos. Mas vamos continuar firme e forte, vamos lá. Então, como eu ia dizendo, a gente tem que pensar todas essas características que são fundamentais, que mesmo no curso eu percebi que algumas pessoas acabaram se esquecendo, né, que na teoria é muito bonito, mas que na prática também é um pouco difícil. Então, pensar, como a Dani falou, né, que essa vai ser uma atividade que vai mexer um pouco com vocês, que a gente vai ter que pensar todas essas questões teóricas que a gente estudou nessa disciplina, que vocês estudaram na disciplina passada e que vocês vão estudar nas próximas. Então, né, pensar esse novo cenário que a gente vive hoje também do uso das tecnologias e quais que são as características fundamentais e o que a gente quer com isso. Porque também quando a gente usa as tecnologias, né, assim, o papel do professor muda como orientador também. Claro que esse trabalho que vocês vão fazer agora não é um trabalho tão profundo, assim, nesse sentido que vocês precisam colocar todas essas coisas que eu estou falando agora. Mas é só para pensar também que é um trabalho que vocês vão ter que pensar em como que esses alunos podem colaborar entre si, em como que essa interação vai acontecer, né, em como que isso pode flexibilizar a sala de aula presencial, que vai passar também, a partir desse momento, para o ambiente virtual, todas essas características, né, que a gente já conversou um pouco. Então, tá certo, Sandro? Beleza? Então tá bom. Obrigado, professor, é isso mesmo. Então vamos lá. Mais alguém? Deixa eu ver. Boa noite.
planejamento do cenário pode ser feito por um processo educacional. Sim, basicamente, quando você pensa um cenário de aprendizagem, é importante contextualizá-lo em dois espaços. Ou um cenário de aprendizagem formal, ou um cenário de aprendizagem informal, né? O formal é o escolarizado, o institucional, o curricular e etc. O informal são as comunidades de aprendizagem, são as comunidades de prática, são os grupos de investigação, enfim. São os contextos informais, mas que reúnem pessoas com um objetivo comum. Então, quando eu falo em notas e certificações, isso é relativo. Por exemplo, os MOOC, eles são um exemplo disso. Ou seja, eles são cenários de aprendizagem, né, direcionados pedagogicamente, mas que nem sempre sugerem uma avaliação para nota, até porque tem a questão do modelo de negócio, de pagar para ter o certificado, mas tem que ter uma prova, enfim. No vosso caso, isso não é o X da questão. O X da questão é a proposta pedagógica que vocês vão realizar para utilizar esse cenário e trabalhar nesse cenário. Se quiser colocar atividades, ótimo, por que não? Tem que pôr, né? Sugerir atividade. Mas não fiquem preocupados com a questão de nota ou certificação ou avaliação. Mas é uma sugestão que vocês podem ter. Ok? Ok. Então, mais alguém que está com dúvida, quer se apresentar? Edilândia chegou agora. Edilândia, muito bem. Chegou agora. A gente, pessoal, a gente tinha combinado, né, de ser por volta de 1 hora. Eu vou tentar não passar mais que isso, né? Até a gente começou assim bem dentro do horário. Mas era só mesmo para ver se vocês têm mais alguma dúvida. Eu gostaria que todos se apresentassem. Tem alguns que estão tímidos aí, não falaram nada até agora. O pessoal está bem tímido mesmo, né, Fê? Mas não é para ter medo. Eu falo que não é para ter medo de falar. Fiquem à vontade. Era um pouco para ter um espaço de colaboração comum entre todos, que vocês pudessem também fazer questões para dúvidas. Mas também é importante considerar que essas dúvidas não param aqui, a gente sabe que as dúvidas acontecem e, enfim, pode-se postar, enviar e-mail e a gente vai conversando, né? Na realidade, era um brainstorming de ideias que é para ter um pouquinho a noção. Eu queria fazer só um breve comentário que é importante. Como sabem, a plataforma vem alguns desajustes técnicos e esses desajustes são complicados, né? A gente sabe que são bem complicados. Nós não temos como controlar isso, né? Quero que entendam bem isso. Nós, a equipe pedagógica, não tem como controlar, mas o sistema e a universidade estão muito atentos e vocês deverão ou já receberam um e-mail em relação a isso. Então, assim, não se preocupem com isso. Tá? Não é um problema generalizado, etc, etc. Façam as questões do tema 3, concentre-se no tema 3, que isso depois eles vão solucionando à medida que eles vão resolvendo as questões de programação e técnicas. Okay? É um pouco para desanuviar sobre essa questão dos problemas técnicos da plataforma. Mas é porque também não foram todos, Dani, foram só alguns. Não, assim, eu acho que a Meriluce, a Andréia talvez esteja nesse grupo que teve alguns problemas. Eu acho que foi do A até o C ali, tiveram alguns problemas. Sim, sim. Mas você não, né, Andréia? Deixa eu ver, ainda bem. Que bom, que bom. Que bom. Mas assim, como né, a gente recebeu um e-mail hoje da coordenação, dizendo que eles vão solucionar isso para as pessoas se preocuparem. Assim. Então, quem entregou está tudo bem, a gente tem as notas gravadas também, depois isso é uma questão de passar. Isso não se preocupe, nós temos tudo gravado. Isso não
E a aí... plataforma não tem, mas nós temos um back-office. Pois é. E eu acho que vai tudo se resolver, não é? Mas eu gostei desse bocadinho, né? Não sei, a Dani, se tá bom por ela, se tá bom Eu pra só vou responder mais uma pergunta aqui, que o Sandro, ele pergunta se nós temos um espaço virtual onde haja interação. Sim, nós temos vários. Nós temos vários. Nós temos desde o e-mail até o WhatsApp e um espaço na própria plataforma que é só nosso. Plataforma. Nós temos 3 espaços aí de comunicação. Sim. Então, é onde a gente trabalha em colaboração. Porque também, a proposta, uma observação que eu queria fazer também em relação à atividade. Quando eu pensei a questão dos grupos para atividade, foi exatamente para isso, para iniciar uma tentativa de trabalho colaborativo, né? Para que vocês pudessem também iniciar um pouquinho essa coisa do que é trabalhar colaborativamente online. É importante aprender a fazer isso. Tá? Não é algo simples, mas é uma competência a ser desenvolvida, ok? Então, dividir em grupos e tentar trabalhar online com outros tipos de recurso é bem importante. Eu acho que sim. Tem mais uma pergunta aqui. Poderia ter um também só para os alunos dentro do próprio AVA? Mariane, não. Não foi uma pergunta, não. Foi uma afirmação. Foi uma afirmação? Tá bem. Dentro da própria plataforma é um bocado complicado, por isso que a gente usa os recursos da Web 2, outros, os recursos de comunicação, enfim, que hoje é um outro aspecto importante também considerar. As plataformas de aprendizagem não são o X da questão, tá? O que é o interessante é a forma como se direciona pedagogicamente, ou seja, você usa a plataforma A, B, C ou D, dá igual. O que importa é o roteiro pedagógico que é feito para que vocês autoaprendam e aprendam com os conteúdos e na interação. Então, perceberam que o modelo pedagógico da Universidade Aberta de Portugal, implantado na vossa especialização, foi um modelo diferente. Vocês, quando iniciaram as primeiras semanas, devem ter se assustado com aquele tipo de trabalho que a gente faz, que é muito diferente dos hábitos de trabalho de educação à distância no contexto brasileiro. Ou seja, a gente não foca em atividades, a gente foca em interação. É essencial que vocês aprendam a interagir em ambientes online, não só com o docente, mas entre vocês e com os conteúdos. Tá? A ideia dos vídeos também é um outro aspecto importante a ser ressaltado. Os vídeos não são aulas extensas, explicativas, isso não existe mais em EAD. Tá? Os vídeos são vídeos de reflexão pontuais, muito rápidos, em que estimulam você a fazer a leitura do material e depois dessa leitura pensar sobre o material. Entenderam a lógica? É uma lógica diferente, é uma lógica muito mais interativa, faz parte de um modelo diferenciado de educação à distância. Então, assim, esses são alguns aspectos importantes também, que eu já falei isso em outras videoconferências, mas é sempre importante ressaltar, porque tem a ver com o modelo de trabalho que vocês vivenciaram nessas 6 semanas, tá? Foram 6 semanas. Então, assim, vocês vão experienciando até o final do curso esses outros modelos de trabalho, que é importante também para dar outra percepção sobre a questão da educação à distância. Até porque vocês já fizeram cursos, trabalham com questões de tecnologia e muitos, pelo que eu já vi, também trabalham na área de educação à distância. Então, é importante ter uma visão mais global e diferenciada sobre metodologias e formatos pedagógicos para se trabalhar online. Enfim, era um pouquinho isso também que a gente queria explorar. Eu queria agradecer também a vossa participação, né? Todos que estiveram por aqui, que bom que estiveram. Espero que a gente também possa continuar aí nessa conexão e se ver em breve, né, Fer? Mas deixo aí para você finalizar esse momento síncrono. O chat, tanto o chat quanto a parte da vídeo, eu vou fazer novamente a questão do filme e depois eu ponho para vocês na plataforma. Uma novidade é que todas as videoconferências vão estar dos 4 grupos, os 4 polos, já vão estar disponíveis. Ontem fizemos da Ruth,
que já está disponível. Hoje estamos fazendo os de vocês, que também vai estar disponível, e assim vocês também podem ver as outras videoconferências aí dos outros povos. Legal. A palavra sua. Então, também, assim como a Dani, gostaria de agradecer a presença de todos que, né, puderam estar aqui. A gente sabe, né, que existem compromissos familiares, sociais, profissionais que nem sempre permitem, né, todos estar aqui. Mas eu espero que para os que estiveram tenha sido um bom momento, que as dúvidas tenham sido esclarecidas. Vocês aí já têm uma boa notícia, não é, Merilúcia? Que não é para o dia 26, é para o dia 28. Então, quem chegou depois, fiquem sabendo que a atividade 3 vai ser entregue no dia 28. Quem não entregou ainda as atividades do tema 1 e do tema 2 é até dia 1º de junho. E se surgir mais alguma dúvida nesse entremeio, nós estamos nas mensagens, nos fóruns, e a gente vai ajudando vocês. Tá bem? Então, mais uma vez, obrigada, boa noite. Né, vocês ainda têm 8 horas da noite. Quem for jantar, um bom jantar. E a gente vai se falando. Tá bom? Então, Até logo, tudo de até bom. logo. Até uma próxima. Até logo, sim.